Olá pessoal, Winnicott do Zero, aula 8, Adam Phillips, capítulo 3, chamado Tempo de Guerra. Então é um capítulo longo que eu vou dividir em duas aulas, né? Vai ser a aula 8A e 8B. Então aqui ele está falando, aliás, esse texto aqui é muito importante com relação à questão do ambiente, a função ambiental, a sobrevivência do ambiente, o que ele quer dizer com tudo isso? Que isso tem uma consequência direta com a nossa prática clínica, né? Então ele começa dizendo aqui de uma carta escrita por Winnicott, Bowlby e o Miller para um jornal de medicina, falando da questão da importância do que acontece com crianças, né, que são evacuadas entre as idades de 2 anos e 5 anos. Então é interessante aqui que mais para baixo ele fala assim, a separação prematura da criança do lar poderia, como a carta ressaltou, significar muito mais do que a óbvia experiência da tristeza. Né? Então, eu já ouvi isso em senso comum, eu já ouvi isso até às vezes no meio profissional, de que coisas que acontecem com a criança quando ela é muito pequena, até usando assim o termo, ela ainda não entende o que acontece, serão coisas menos problemáticas do que uma criança, sei lá, mais velha que já entende o que está acontecendo. A gente já falou disso na primeira aula 0, na verdade, em que eu comentei que uma coisa é quando você tem um ego para sofrer um trauma, outra coisa é quando você não tem um ego ainda estruturado, e aí não fica um trauma, mas fica uma descontinuidade do ser, né, que pode ser muito mais grave, e talvez seja muito menos ruidoso a consequência, né, não vai ter tantos ruídos, mas a consequência pode ser muito mais drástica. Então até fala aqui embaixo, né, ó, a separação prematura pode significar muito mais do que a experiência de tristeza. Para a criança na primeira infância, poderia de fato chegar a ser um blackout emocional, né? Então essa quebra, essa ruptura. E é interessante que esses autores, eles vão causar essa grande mudança que a gente veio comentando, né, na sociedade britânica. Já vinha mudando com a Klein, vinha mudando com a Anna Freud, né? E começa a ter essa mudança de olhar com relação à infância. Então, se a gente for pensar assim, eu sempre faço essa linha do tempo. O Freud está falando de uma criança de 4, 5 anos, a Klein puxa para questões, sei lá, por volta ali dos 6 meses o que está acontecendo, né? E o Winnicott é um cara que vai mais para trás ainda, quando a criança ainda nem... Ele até coloca o 8º mês de gestação, já começa a falar sobre isso, no Natureza Humana. Então a coisa vai indo cada vez mais para trás. E uma regra muito legal, assim, que eu já disse uma vez, mas como eu tenho falado muito de objeto, de ambiente, a relação de objeto, então, você tem o sujeito nessa ligação com o objeto, certo? E o Winnicott fala, quanto mais para trás nós vamos no desenvolvimento, menos eu falo de objeto, então aqui o indivíduo e o objeto, muito menos eu falo de objeto, e eu vou me aproximando aqui, eu falo muito mais de ambiente. Então, quanto mais para trás no desenvolvimento, o objeto é menos importante, o que é mais importante é o ambiente onde a criança está contida, está sendo graças àquela integração à sua volta. O que mais temos aqui? Aí virando a página, ele vai colocar aqui na página 100. A partir do trabalho que ele fez durante a guerra com os pacientes adultos, psicóticos e crianças desabrigadas, 2 grupos de pessoas que se tornariam cada vez mais associadas em sua mente, ele viria a esclarecer suas diferenças experimentais iniciais para com Klein e seus seguidores. Então, lembrando, a gente falou do último texto, da defesa maníaca, que apesar de ser uma escrita muito kleiniana, o Winnicott já dava ali uns indícios de que ele tinha um pensamento um pouco diferente e se arriscaria nisso, de maneira muito homeopática, né? Bem aos pouquinhos. E aqui, com essa experiência, né, de guerra, da evacuação das crianças e no tratamento de pacientes adultos psicóticos, ele vai começar a ter um outro tipo de visão com relação à clínica. Né? Aí ele diz uma coisa na sequência que é muito legal, que ele fala assim, ó, no parágrafo seguinte. Winnicott tinha enfatizado em sua obra anterior a guerra e importância para o desenvolvimento da criança, de seu ambiente pessoal, da mãe que ali estava satisfazendo suas necessidades. Olha que legal isso aqui. A partir da descrição de Klein da posição depressiva, ele chegou à consciência mais sofisticada do mundo interno da criança e da angústia interna inevitável do bebê, que era, em termos psicanalíticos, necessária a seu desenvolvimento. Olha só, todavia, a evacuação era imposta de fora para as mães e crianças. Então veja que, apesar da questão da fantasia, como a gente já falou da outra vez,
e a Klein fica nessa visão de fantasia mais hermeticamente fechada na criança. O Winnicott falou da fantasia como processo de concatenação até uma realidade externa para proteger o mundo interno. Ele está dizendo aqui, ó, nesse caso da realidade externa, né, então estou colocando aqui, ó, imposta de fora para mães e crianças, rompendo a continuidade de seu relacionamento. Que mais ele diz assim? Mas lá para o final ele diz assim: a montagem de abrigos de evacuação era, como ele escreveu, uma oportunidade para experiências no provimento de lares substitutos. E ele descobriu que havia comparações a serem feitas entre a criança evacuada residindo no abrigo e a criança ou adulto na situação analítica. Então, olha que legal. Ele então está fazendo um trabalho com crianças evacuadas em período de guerra e vai começar a enxergar a relação dessas crianças em situações de abrigo com aquilo que os adultos apresentavam na situação analítica. Então, como ele consegue enxergar uma forma criativa nisso. Na visão de Winnicott, a criança, assim como o adulto, não carregava apenas sua vida pulsional, mas também seu ambiente primordial dentro de si, e o recriaria na nova situação. Então, muito legal isso, porque lembra, o Winnicott está falando de primeiro da questão do ambiente, depois do objeto. Ele até coloca assim que o que temos inicialmente, a mãe é ambiente, a mãe é objeto, vai dizer que é as duas coisas, né? Mas claro que primordialmente é necessário o ambiente até para que ela possa perceber algum objeto ali. E ele vai dizer então que a pessoa carregava não só a sua vida pulsional, como o Freud já falava, seu histórico dos desejos desejados, mas também a sua provisão ambiental recebida, né? Então, cada um carrega um ambiente dentro de si. Tem um texto fabuloso, meu livro não está aqui, está em casa, que é o Ambiente e os Processos de Maturação, diga-se de passagem, é meu livro favorito dele, em que ele tem um texto muito legal chamado A Capacidade de Estar Só, né? Que ele fala que é um paradoxo, que é a capacidade de estar só na presença do outro. E o quanto a capacidade de estar só está ligado diretamente com essa experiência de ter um ambiente interno, né, bom, um ambiente, uma experiência de ambiente assegurada. E essa criança, então, ela pode estar numa situação que, por mais que não seja o seu ambiente caseiro, ou com seus pais, um ambiente que ela está sempre acostumada, ela consiga carregar consigo a experiência de uma continuidade no ambiente, né? Então, muito legal esse raciocínio dele. Então, eu ponho mais para baixo aqui, ó. Então, por exemplo, aquelas crianças cujas colocações foram mal sucedidas, ele descobriu tendiam a ser aquelas que nunca haviam tido cuidado suficientemente bom em seus lares originais. Crianças com boas experiências iniciais eram capazes de fazer uso de um ambiente e não se submeter ao ambiente e desaparecer em um ambiente, certo? E aí, caminhando mais para baixo, ele vai dizer assim: em seu trabalho com os abrigos, ele pôde estudar, em um contexto diferente, o que ele havia observado acontecer na psicanálise de adultos, a necessidade da criança desenvolver confiança em seu ambiente. Então, veja que tem tudo a ver essa questão da confiança, uma hora essa confiança, uma hora esse ambiente, ele está impregnado na criança, então ela pode dar uma confiança nesse ambiente todo. E ele vai dizer que o setting precisa transmitir essa possibilidade de confiabilidade. Obviamente, nunca com a frase "você pode confiar em mim", né? Porque acho que nada mais inseguro do que você dizer para alguém "pode confiar em mim e fique tranquilo". Pelo menos na clínica não faz sentido. Quando você pede confiança, confia em mim, talvez você não esteja de fato oferecendo essa situação de confiabilidade. Então, até interessante assim, porque o Winnicott traz alguns casos, um deles está no ambiente de processo de maturação, quando ele diz para uma paciente assim: não tem mais esperanças em você, então venha se quiser. E ela então, que ela é uma paciente que faltava muito, estava muito, né, era uma clínica muito turbulenta, desaparecia, voltava. Então ela passa a se engajar e anos depois ela revela assim, que o grande dia para ela foi quando ele disse para ela que não confiava, que ela não acreditava na cura dela, que ela poderia vir ou não vir. Aí ela diz assim: pela primeira vez na minha vida, de fato, eu confiei em alguma coisa que alguém me disse. Por isso que lá na frente, e é muito cuidadoso esse ponto, quando a gente for falar sobre contratransferência, que na clínica winnicottiana ela pode ser utilizada, mas com muito cuidado, porque você precisa dizer de fato daquilo que o paciente te causa, como uma forma de oferecer um dado de realidade para ele,
para que ele possa sair desse lugar de um aprisionamento interno e possa, de fato, reconhecer sua potência no mundo, né? Então você vai poder utilizar isso, mas dentro de um contexto muito cuidadoso. Porque é muito fácil você pegar psicólogos, psicanalistas que às vezes não se cuidam, não fazem suas análises, não fazem supervisão, e usar essa licença, entre aspas, do Winnicott da contratransferência e fazerem uma lambança na clínica. Do tipo colocar suas questões ali mal resolvidas como sendo fruto de uma questão do paciente. Não é bem por aí. Então, mais para frente, a gente vai falar do que é a contratransferência para ele. O contexto é muito específico, é para pacientes muito específicos em um momento muito específico, né? Então aqui essa questão da confiabilidade mais para baixo, o desenvolvimento, não tem aqui, ó. Para o paciente isto era tanto mais verdadeiro quanto mais perturbador fosse o paciente, a confiabilidade do setting que o analista mantém faz muito do trabalho psicanalítico. Então boa parte do nosso trabalho, né, e quanto mais perturbado for um paciente, mais importante é a confiabilidade do que qualquer outra coisa. Não são suas grandes intervenções para mostrar o quanto você é inteligente. Nossa, que sacada que o meu psicólogo, psicanalista teve. Isso daí é mais para uma satisfação pessoal do psicólogo, do psicanalista. Olha as intervenções que eu fiz, que incrível, né? E o Winnicott está dizendo, é muito mais importante a confiabilidade. É saber que o horário está reservado, chegar lá e saber que a pessoa te aguarda naquele horário, né? Saber que você tem condições bacanas dentro do setting para ser acolhido, para ser escutado. Isso é mais importante, né? Saber que o analista está ali preocupado, né? Querendo escutar. Então, isso já é uma grande parte do trabalho. Quanto mais você fala de pacientes complicados, perturbados, ou seja, que a coisa vai mais para trás na falha ambiental, quanto mais para trás eu vou, mais importante é a confiabilidade do que as interpretações. Então, por isso que até quando eu dou curso, assim, eu dou supervisão sobre atendimento, eu tento trabalhar muito isso, assim. A gente precisa saber quem está na nossa frente, que tipo de falha ambiental existe na nossa frente, né, que a pessoa apresenta, para saber que tipo de intervenção a gente vai utilizar. Se é uma intervenção mais expressiva, como por exemplo a interpretação, ou se a coisa é mais anterior, se é muito mais de sustentação e de confiabilidade, né? Enfim, então caminhando nisso, ele vai colocar o desenvolvimento real só pode se dar, e é mesmo o processo de procurá-lo a partir da confiança no ambiente. Para o Winnicott, a capacidade de ser espontâneo só pode emergir a partir de uma experiência inicial de confiabilidade. O exemplo que eu sempre trago, eu não lembro se eu trouxe em outros vídeos, mas é aquela experiência que alguns viveram, eu pude viver e sei do quanto isso é importante, de a gente poder brincar na rua de casa e ter algum pai, alguma mãe que tomava conta, assim. Então a gente ficava ali brincando de esconde-esconde, de taco, de futebol, enfim, despreocupado com o carro que vinha, ou com, sei lá, assalto, coisa do tipo, porque tinha o pai, uma mãe, ou alguns pais ali, meio que na janela, ou também na rua, que olhavam para os filhos. Então, quando a gente tinha um ambiente que era confiável, a gente podia ser livremente. Mas quando eu estou falando isso, já estou falando de uma coisa já adiantada, né? A gente está falando de uma molecada já maior e tudo mais. Mas tenta levar isso para outras situações exemplares, né? Outras situações anteriores. Então, sei lá, quando a mãe olha para o seu bebê, né? Tá ali provendo tudo que está à sua volta, ele fica à vontade para se encorajar para olhar para o mundo e poder explorar o mundo. Agora, se esse ambiente não é confiável, ele não vai olhar para o mundo, ele vai ficar ali tentando buscar ainda um olhar de confiança, né, no rosto materno. Ou aquela coisa também da preservação do bebê que precisa, a criança, né, ela sai de perto da mãe, vai fazer alguma brincadeira, mas ela volta para conferir se a mãe está ali, depois ela volta para brincar, ela está criando uma experiência de confiabilidade, até que uma hora está marcada nela a presença e a constância do cuidado, então ela pode ficar afastada disso, né, desse ambiente. Então aqui, como eu falei para vocês, eu falei agora há pouco das intervenções, até fica uma dica para vocês, se vocês pegarem o ambiente e os processos de maturação, página 64, acho que é o capítulo 5, né, que ele vai fazer eu mando para vocês no WhatsApp depois. Lá ele tem meio que uma página falando assim, o tipo de falha ambiental, né? Então, a falha ambiental quando acontece na primeiríssima infância, antes dos 3 meses. Consequência,
A psicose infantil, o autismo não orgânico, não lembro se é assim. Aí depois, de tantos a tanto tempo, que tipo de consequência, e vai fazendo todo esse comparativo. O Winnicott não tenta fazer uma classificação psiquiátrica ou coisas do tipo, é mais para a gente conseguir entender. Até me perguntaram outro dia como é que eu faço na prática tudo isso que o Winnicott está dizendo. Vai depender, obviamente, da prática, da sua supervisão pessoal, da sua análise pessoal, mas essas leituras ajudam, porque vai mostrando assim, esse tipo de coisa caracteriza tal falha. Nesse tipo de falha, o que a gente pode oferecer como cuidado ambiental? Por aí vai. Bom, aí virando a página, você tem na 102 dizendo assim, partindo do princípio de quanto menor a criança, tanto mais perigo há em separá-la de sua mãe. Né? Então é interessante isso, ele vai dizer mais para baixo aqui sobre o fator tempo, que a própria experiência de tempo ela vai se modificando, né, com a idade. Então, acho que a gente já sentiu inclusive isso, quando você é mais novo, você sente que o tempo demora muito mais para passar. Hoje em dia, adulto, você vê que o tempo passa, quando você vê, já é Réveillon, 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 o tempo todo acontecendo assim. E quando você está falando de uma criança, o tempo vai sendo mais longo, né? E para os bebês, uma criança muito pequena é uma eternidade. Então, assim, uma mãe ficar longe de um filho por X tempo, pode ser para uma criança de determinado estado maturacional experienciar de uma forma, uma outra experiência maturacional ser um tempo maior, uma outra experiência maturacional ser uma experiência muito maior. Então a gente não sabe qual é o tempo exato que a criança experiencia o tempo, né? Então como é que a criança experiencia o tempo? E aí vem uma consequência direta. Quanto tempo ela consegue preservar a mãe viva no seu psiquismo? Então olha aqui, ó. O próprio tempo é muito diferente de acordo com a idade em que é experienciado. A capacidade de uma criança de tolerar a espera, de manter viva a mãe desejada em sua mente, como uma possibilidade real e satisfatória, dependia tanto da maturidade quanto da circunstância, certo? Então, volto a falar dessa página do ambiente dos processos de maturação, porque a própria experiência de temporalidade e espacialidade vai se modificar ao longo do tempo. Também indico aqui, ó, no Pediatria Psicanálise, tem um texto chamado O Desenvolvimento Emocional Primitivo, que ele vai falar das tarefas integrativas, e na integração você tem integração no tempo e no espaço. Então também tem essas variações complexas. Aí mais para baixo, olha que interessante, né? Ó. A criança precisa de seu repertório pessoal de sintomas para lidar com a situação. Então, numa situação nova, numa situação de evacuação, a criança foi transportada de um lugar para o outro, de um ambiente para o outro, ela vai precisar do seu repertório pessoal, né? A gente falou disso 2 aulas atrás, acho que na 7.1, 7A, se eu não me engano, em que a gente comentou do sintoma não como algo a se livrar, mas como ele é saudável, porque a cura está nele. O problema é quando esse repertório está impedido, ele está enrijecido. Então ele está dizendo aqui, uma criança numa situação nova tem o seu repertório pessoal de sintomas para lidar com a situação. Aí, na verdade, para o Winnicott, era importante o reconhecimento de que o comportamento antissocial, a criança antissocial, na nova situação era uma resposta inteiramente apropriada para a sua perda e sua privação, e era de fato um sinal do bem-estar emocional da criança. Isso é muito legal, né? Porque está dizendo assim, as crianças que chegavam no abrigo, e que lá quando chegavam mostravam o seu repertório antissocial, de quebrar vidraça, de colocar, sei lá, de brigar com de fazer, né, fazer toda aquela bagunça, às vezes delinquente. Ele fala, isso daí mostra que tem uma esperança, que tem saúde, que tem, né, um repertório de sintomas tentando solucionar um conflito emocional. Ele falou, o problema é quando tinha a ausência de sintomas. Então ele coloca aqui, ó, a criança que conseguia adequar-se com relativa facilidade ao novo ambiente, nos termos de Winnicott, estava, nos termos de Winnicott, sofrendo de um desespero mais absoluto. Então veja que ser adaptado não significa sinal de saúde. Alguém fala aí, não sei se... Eu já ia falar que é o Raul Seixas que falou, sei lá quem que é que falou, que você ser adaptado numa sociedade doente não mostra que você é uma pessoa saudável, né? Então, não sei quem disse isso, mas alguém disse, mas o que está dizendo é algo parecido. Você se adequar a um novo ambiente em que você foi privado de uma situação anterior e fica tudo bem com isso, na verdade não revela uma saúde, pelo contrário, é preocupante. Aí ele põe a ausência de sintomas nas crianças evacuadas, com frequência revelava problemas mais profundos. Né? O que mais temos aqui? Bom, então ele vai dizer disso,
E aí mais para frente... Tá, acho que aqui ok, a página 103 está ok, porque vem dentro dessa toada do que eu estou falando. Também na página 104 está em cima disso, está falando dessa questão desse ambiente que é firme, que ele mantém a continuidade do ser. E essa continuidade é muito legal. Deixa eu só ver se tem uma outra parte aqui. Até uma hora ele comenta aqui sobre o papel da assistente social psiquiátrica, na 104, que ele fala assim, o papel da assistente social, no que tange às crianças, é o de lhe oferecer um senso de continuidade ao longo das mudanças às quais elas estão sendo submetidas. Então, volto a falar, a questão da confiabilidade está numa relação direta com a experiência de temporalidade dentro de um ambiente que é confiável no tempo e no espaço. Né? Se tem uma quebra disso, não cria-se uma situação de confiabilidade em que o self pode armar acampamento. Né? E aí na 105 é uma coisa muito legal de se pensar, que coloca aqui, né? Ó, a mãe, por exemplo, pode manter a história da experiência da criança viva e viável, guardando-a e contando-a novamente para a criança quando esta precisa saber. Porque eu acho muito legal uma coisa que a gente vê na infância, o quanto as crianças querem ouvir as mesmas histórias. Né? Então isso traz um senso de previsibilidade, de confiabilidade, de saber que a história vai ser a mesma. Então experimente fazer isso em algum momento breve, né? Porque é injusto com a criança. Mas você pega uma história que você sempre conta para ela e modifica alguma parte ou modifica o final. Ela fica, não é, tá errado, não é isso, né? Faz toda uma criança saudável, assim, faz toda como é que fala? Um protesto, não é assim a história. Então a história tem que ser contada da mesmíssima maneira, porque isso cria uma sensação de continuidade. E eu falei de Chaves no outro vídeo aí, acho que foi no do Lacan, se eu não me engano, mas eu acho que cabe aqui também, né? Às vezes a gente se pergunta assim, muita gente gosta, eu gosto particularmente, Chaves, porque Chaves é tão legal, né? Ou, não só Chaves, mas vários desenhos que são, seriados são repetidos, você sabe o que vai acontecer. Então quando você vai assistir Chaves, por exemplo, você não tem uma questão da imprevisibilidade, é previsível e ainda assim delicioso saber exatamente o que vai ocorrer. É o único que fala da importância da monotonia, né? Tem que ser monótono o negócio para que um senso de continuidade possa ser criado. Então as histórias precisam se repetir. A gente pode pensar com a música, você quer escutar a música, ela precisa se repetir. Eu particularmente, eu sou músico e eu gosto muito de escutar as pessoas improvisando, obviamente, mas tem certas músicas, quando eu vou ouvir ao vivo, eu quero ouvir como o cara gravou. Eu falo, não, mas tá faltando aquilo, eu quero saber que aquela nota vem e aquela nota vem naquela hora. Então isso cria uma sensação de continuidade. Certo? E aí então, já que o nosso vídeo está ficando longo mais uma vez, eu queria fazer um comentário e deixar nesse ponto. Desse ponto eu vou indicar um texto que eu vou mandar para vocês. Na 106 ele vai dizer assim, que ele vai falar sobre as crianças então que foram evacuadas, que foram afastadas dos seus lares. Isso vai valer para crianças que são adotadas, né? Crianças que estavam em um abrigo, numa instituição e vão ser adotadas. E ele vai comentar que no final da 106, ele põe assim, ó, mas Winnicott usa essa descrição do verdadeiro lar como um modelo para o que ele chama de 3 fases de resposta comum da criança à colocação em um albergue. Então, olha que legal isso. Essas 3 fases são as primeiras de uma série que encontraremos na obra de Winnicott, de forma abreviada, são as seguintes. Então, na 107 tem uma sequência aqui muito legal, que eu coloquei ideal, ataque e sobrevivência, que tem assim. Então, quais são as fases esperadas de uma criança que foi para um albergue? E eu vejo isso muito das crianças que são adotadas. Então, por partes. Na curta primeira fase, a criança é extraordinariamente normal. Ela apresenta esperança renovada, ela raramente vê as pessoas como elas são, e a equipe e as outras crianças ainda não tiveram nenhuma razão para começar a desiludi-la. É um estágio perigoso porque o que ela vê e aquilo ao que ela responde frente ao guardião e sua equipe é seu ideal, do que seria um bom pai e uma boa mãe. Então tentem transportar isso para a situação de uma adoção numa casa. 2. Nesse estágio, há para a criança a quebra de seu ideal. Ela se lança a esta fase inicialmente testando o prédio e as pessoas fisicamente.
Então, a parte do ataque, a testagem do ambiente. Ela quer saber o quanto de danos consegue provocar e o quanto consegue provocar impunemente. Então, se ela se descobre que pode ser fisicamente amparada, ou seja, que o lugar e as pessoas que ali estão não têm nada a temer dela fisicamente, a criança começa a testar mais sutilmente, colocando um membro da equipe contra o outro, ó, né? Colocando um pai contra a mãe contra o pai, um funcionário contra o outro, tentando fazer com que as pessoas se denunciem umas às outras e fazendo tudo o que pode para favorecer a si mesmo. E aí, finalmente, 3. E finalmente, se o abrigo resiste a esses testes, a criança entra na terceira fase. Ela se estabelece com um suspiro de alívio e se junta à vida do grupo como um membro comum. Então essa parte é muito importante, porque aqui eu vejo muitos casos de adoção que eu conheço, ou que eu atendi, ou coisas do tipo, o quanto essas fases aparecem, sim, quanto essa fase inicial, as pessoas estão nas núpcias ali, quando acontece a adoção, mas vem o segundo momento, que é a testagem do ambiente. Ou, às vezes o paciente que vai fazer essa testagem da análise, do analista, né? E aí vem a grande dificuldade, porque você precisa sobreviver e ao mesmo tempo ser alguma coisa real. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas que são perigosas, aí de novo o suficientemente bom é importante para a gente pensar nisso. Duas situações irreais. Se acontece uma testagem do ambiente, está na idealização, certo? Se acontece uma testagem do ambiente e o ambiente simplesmente retalia, né? Ataca de volta, devolve a criança, expulsa a criança, simplesmente pune de maneira severa e sem chance de elaboração, eu estou dizendo que não dá para vir para cá. Fica aí onde você está, nesse mundo ideal. Mas um outro lado também é ruim. Aquele tipo de aceitação incondicional e que chega num ponto que seja até arriscado, que a criança vai lá, o adulto, o adolescente, sei lá, ele ataca o ambiente e o outro fica assim, não, tá tudo bem, isso, destrói, se expressa, quebra, bota fogo, olha só, e não sei o que. Vai fazendo tudo isso, repare como existe ainda um senso de irrealidade. Eu estou destruindo o ambiente, por que eu não vejo a minha destruição ali? Então veja que é importante, os pais adotivos, a instituição ou analista, ele não pode nem retalhar e nem também ficar numa aceitação maluca. É necessário mostrar os efeitos do que recebeu, mas ainda assim continua lá. Então eu lembro de um dos casos que eu atendi que a pessoa quebrou minha persiana, ficou puxando, você se incomoda, e ficou puxando, você vai quebrar, por favor, não quero. Eu fui me irritando, aí a coisa quebrou, caiu no chão, foi proposital. E eu fiquei muito bravo, né? E deu pra ver na minha cara, e aí na hora de ir embora eu falei, até semana que vem. Aí essa pessoa falou assim, eu posso voltar semana que vem? Eu falei, claro, né? Então, voltou na outra semana, a persiana não estava arrumada, porque eu não tive tempo, nem dinheiro na época de comprar outra, e ficou sem um tempo. Então ela pôde ver que o gesto dela existe no mundo real. Então sai daqui, dessa idealização, e passa então a ver, bom, esse ambiente suportou tal coisa. E não pense que a coisa parou aí, teve muita testagem ambiental depois. Enfim, eu vou mandar para vocês, quem está no WhatsApp, quem precisar e não está no WhatsApp, me mandem um e-mail, que é um texto chamado A Sobrevivência do Analista. Eu acho que é muito legal de se pensar sobre isso. Tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.